Então, eu comecei perguntando aqui quem era Stalin. Vamos saber, porque estou tentando entender por que as pessoas conseguem defender tanto assim o socialismo e o comunismo, né? E demonizam tanto o capitalismo. Então, se vocês não conhecem, aqui é o Chat GPT. Se não conhecem, eu recomendo que conheçam, né? É bem interessante, né? Então, eu comecei perguntando quem era Stalin, né? E aí, ele comenta aqui quem foi Stalin, né? Um político e líder da União Soviética, governou o país, tal, 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 seu nome completo. Ele se torna o líder do Partido Comunista da União Soviética após a morte de Vladimir Lenin. E ele fala aqui como ele iniciou. Fala que liderou a União Soviética na luta contra a Alemanha nazista, olha só. Então, eu continuei, né, mais profundamente aqui. Qual a estimativa de mortes cometida por Stalin? Aí a coisa começa a ficar mais interessante. As estimativas sobre o número de mortes variam amplamente, muitas são baseadas em estimativas e cálculos, blá blá blá. No entanto, a maioria dos historiadores concorda que milhões de pessoas foram mortas ou morreram como resultado das políticas e perseguições de Stalin, incluindo execuções em massa, deportações para campos de trabalho forçado, fome e outras formas de repressão. Estima-se que durante o Grande Terror dos anos 1930, entre 700 mil e 1,5 milhão de pessoas tenham sido executadas e que milhões de outras tenham sido presas, deportadas ou mortas em campos de trabalho forçados. Alguns historiadores estimam que o número de mortes relacionadas às políticas de Stalin podem chegar a mais de 20 milhões de pessoas. Mas é importante ressaltar, isso ainda não tem objetivo de debate, discussão entre os estudiosos. Não tem discussão, está na história, né? São historiadores, são fatos, né? Aí eu comecei a perguntar quantas mortes fez o regime comunista. O número total de mortes causadas pelo regime comunista ao longo da história é difícil de determinar. Então aqui ele dá uma passadinha assim, né? Constitui a morte causada. No entanto, é bem documentado que alguns regimes comunistas, como a União Soviética de Stalin, a China de Mao Zedong e o Camboja de Pol Pot, foram responsáveis por milhões de mortes causadas por políticas, perseguições, execuções em massa, deportações, trabalhos forçados e fome. Olha a fome aí de novo, né? Estimativas do número total de mortes causadas pelo regime comunista variam amplamente, mas algumas estimativas sugerem que o total pode chegar a dezenas de milhões ou até mesmo mais de 100 milhões de pessoas, né? Importante notar, no entanto, que políticas do regime comunista não são uniformes e variam significativamente de país ao longo do tempo, né? Aí ele sempre dá aquela suavizadinha no final, né? Então, aí eu comecei aqui, ó, o quão próximo do comunismo ao socialismo. Então, o socialismo é frequentemente considerado uma forma de transição entre o capitalismo e o comunismo. Ambos são sistemas políticos e econômicos que se concentram na ideia de igualdade social e econômica, mas diferentes de seus objetivos finais e em como alcançá-los, enquanto o comunismo busca a eliminação completa da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes. Nossa, né? O socialismo não faz isso não, né? O socialismo busca estabelecer uma economia planificada e propriedade coletiva dos meios de produção, mas ainda pode permitir alguma forma de propriedade privada e mercado regulado pelo Estado. Além disso, o socialismo pode permitir alguma forma de liberdade individual. Ah, será mesmo? E liberdade de mercado. Enquanto o comunismo tende a ser mais autoritário e centralizado no Estado. Olha só, me parece que eu estou lendo sobre o socialismo. Em resumo, o socialismo é uma ideologia política e econômica que busca promover a igualdade social e econômica através de propriedade coletiva, dos meios de produção e da planificação econômica. Já o comunismo é uma forma mais radical de socialismo, e olha só, e busca a eliminação completa da propriedade privada e a criação de uma sociedade sem classes com o poder de concentração na mão do Estado. Aí eu perguntei aqui, quantos países são socialistas atualmente? Quais são eles? Né? Atualmente não existe muitos países que se autodenominam socialismo, socialistas ou comunistas, e que implementam políticas econômicas e sociais de acordo com essas ideologias. Desde o colapso da União Soviética, a maioria dos países que se autodenominavam socialistas ou comunistas mudou seus sistemas políticos e econômicos. Né? Por que será? Porque não dá certo, né? Mas isso daí está aqui. No entanto, ainda existem países que têm partidos políticos socialistas ou comunistas que ocupam cargos no governo ou na oposição e que defendem políticas econômicas e sociais de acordo com essas ideologias. Certo? Alguns exemplos de países que atualmente têm partidos políticos socialistas ou comunistas são China, Cuba, Vietnã, Coreia do Norte, Laos, Venezuela, Nepal e Portugal, onde o Partido Comunista Português faz parte da coalizão governista. No entanto, é importante notar que, embora esses países possam ter partidos políticos socialistas ou comunistas no poder ou na oposição, eles geralmente também têm outras ideologias políticas representadas em seus sistemas políticos e econômicos. Olha só. Agora, mais uma perguntinha aqui: em qual o país o socialismo ou o comunismo trouxe retorno positivo para a sociedade? Agora a coisa começa também a ficar mais interessante.
O impacto positivo do socialismo e do comunismo na sociedade é um assunto controverso, amplamente debatido entre os estudiosos. Algumas pessoas acreditam que essas ideologias políticas podem trazer benefícios para a sociedade, enquanto outros argumentos que elas podem levar, ok, isso aqui é normal, fez o contraponto. Algumas pessoas apontam para países como Cuba e Vietnã como exemplos de países socialistas que obtiveram sucesso em alguns aspectos. Nossa, como a erradicação da fome. Uau, Cuba e Vietnã têm a fome erradicada, olha só. E a melhoria da educação e da saúde pública. No entanto, esses países também enfrentam desafios econômicos e políticos. Nossa, como é que a fome foi erradicada e ainda tem desafio econômico? Como a falta de liberdade política e de expressão. A pobreza, olha só, pobreza sem fome, interessante. E a falta de oportunidades econômicas para os cidadãos. Outros países, como a China, adotaram políticas socialistas enquanto mantinham elementos de mercado e liberdade econômica, que levou a um crescimento econômico significativo, é lógico, e a redução da pobreza, olha só, trabalha só 15 horas por dia. Mas também há problemas como a desigualdade social e a corrupção. Em resumo, é difícil apontar um país específico onde o socialismo ou o comunismo trouxe retornos positivos, consistentes para a sociedade, uma vez que os efeitos dessas ideologias políticas são complexos e variam amplamente, dependendo de muitos fatores econômicos, políticos e sociais. Quem diria? Aí eu pergunto, estou tentando aqui, né? Mas vamos lá. Quais países o capitalismo trouxe retornos positivos para a sociedade? Né? E aí eu acho que a resposta é muito mais fácil, né? O capitalismo é um sistema econômico que tem sido adotado por muitos países em todo o mundo. Embora tenha sido criticado por alguns, muitos argumentos que o capitalismo tem trazido retornos positivos para a sociedade em geral, como a criação de empregos, aumento de riqueza e o crescimento econômico. Aqui estão alguns exemplos de países que foram bem-sucedidos em adotar o capitalismo e proporcionar benefícios para suas sociedades. Estados Unidos, né? Embora os Estados Unidos tenham enfrentado desafios econômicos ao longo dos anos, o país ainda é considerado um dos mais prósperos do mundo. O sistema econômico baseado no livre mercado dos Estados Unidos incentivou a inovação e a criação de empregos em vários setores, desde tecnologia, manufatura até saúde e serviços financeiros. O Reino Unido é outro exemplo de um país que adotou o capitalismo e experimentou retornos positivos. O país é o berço da Revolução Industrial, que lançou umas bases para o sistema econômico baseado no mercado e é usado em todo o mundo hoje em dia. O Japão é um país que passou por um rápido crescimento econômico após a Segunda Guerra Mundial, tornando-se uma das maiores economias do mundo. A ênfase na inovação e tecnologia, combinado com o sistema de livre mercado, levou a um sucesso econômico significativo e uma qualidade de vida mais alta para os cidadãos japoneses. A Austrália é um país que tem experimentado um crescimento econômico constante nas últimas décadas. O país tem uma economia baseada em serviços, agricultura, mineração e manufatura e é considerado um dos países mais prósperos e de maior qualidade de vida do mundo. Em resumo, o capitalismo tem sido adotado por muitos países em todo o mundo e muitos desses países experimentam retornos positivos em termos de crescimento econômico, criação de empregos, aumento de qualidade de vida para seus cidadãos. No entanto, é importante notar que o capitalismo também enfrenta críticas em relação à desigualdade socioeconômica, bem como o impacto ambiental negativo. E aí, vendo depois tudo isso aqui, o que você prefere, né? Socialismo, comunismo ou capitalismo?